Pessoal, antes de eu ensinar para vocês fazer o desenho do fio hiperrealista, eu vou ensinar vocês a desenharem o formato no papel da sobrancelha, tá? Eu sei que eu poderia ter dado uma folha cheia de sobrancelhas prontas, mas como a minha intenção aqui é que você realmente aprenda a desenhar esse formato da sobrancelha na pele artificial, eu vou te dar esse bônus aqui e resolvi gravar desde o início. Então, aqui eu tenho uma folha que eu fiz uma linha reta, ok? Você vai medir. Eu tô usando o paquímetro, mas você pode usar a régua se preferir, tá? 5,5 centímetros. Então, vou marcar aqui. Lembra que a gente vai fazer um par, né? De sobrancelhas. Então, vou marcar aqui 5,5 centímetros. Aqui, mais 5,5 centímetros. Ok? Vou anotar aqui para vocês lembrarem. 5,5. Aí, você vai marcar 3,5. Então, 3,5 centímetros do início ao ponto alto. Então, do início ao ponto alto deste lado da sobrancelha, 3,5. Por quê? Porque 70% da sobrancelha está até o ponto alto. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não significa que eu faço assim na cliente, tá? Assim é pra fazer no papel. Na cliente eu faço de outro jeito. Mas é como eu tô te ensinando a treinar no papel, é um formato do papel. Então, beleza. 3,5 do início. Aqui a gente vai marcar a altura do ponto alto. E mais 3,5. Opa, perdão, gente. Do início ao ponto alto. Aqui, o início ao ponto alto. Não vão fazer duas sobrancelhas pro mesmo lado, tá? Elas têm que ter lado contrário. Muito bem, então aqui eu tenho o comprimento delas, agora eu vou marcar a altura. Eu vou fazer ela no início com 8 milímetros, então vamos marcar aqui. Gente, eu sei que tem um monte de gente que tem dificuldade de usar o paquímetro, tá? É essa linha aqui que marca onde a gente vai começar. Então, eu tenho aqui, sempre esse altinho é 5, ó, 1, 5, 2, 5, 3, 5, que é onde marca o meio. Então, 8 milímetros. Então, é 5, 6, 7, 8. Muito bem, então vou ajustar ali. 8 milímetros. E eu vou marcar aqui 8. Muito bem, aqui é o início da minha sobrancelha. Agora eu preciso marcar o ponto alto. Para eu marcar o ponto alto, eu preciso que o ponto alto comece em algum lugar. Então, eu vou criar aqui uma medida fictícia de 1 centímetro para o ponto alto. Então, eu venho aqui e marco 1 centímetro e venho aqui no meu ponto alto e marco mais 1 centímetro. Muito bem. Agora, qual é a espessura? Aqui é onde começa o ponto alto, mas qual é a espessura? Como que eu faço, gente, na maioria das minhas clientes? Quando eu marco com 8 milímetros, vou colocar aqui, ó, 8 milímetros. Quando eu marco com 8 milímetros no início, no ponto alto, eu faço com 6. Se eu faço com 7 aqui no início, eu faço com 5 no ponto alto. Com 6 no início, com 4 no ponto alto. E aí eu vou ter sempre o início mais grosso que o ponto alto, mais espesso. Eu não posso ter o início mais fino que o ponto alto. E eu vejo muito erro assim, muito, gente, muito. Esse ponto alto aqui não pode ser mais grosso, não fica harmônico, certo? Então, como eu fiz com 8 milímetros aqui, aqui eu vou fazer com 6. Então, vamos medir aqui no paquímetro. 6. Marquei aqui. Aqui na espessura do ponto alto também, 6. E agora, eu vou ligar esses pontos. Ah, perdão, mais uma coisinha. Aqui é o final, né? É onde é a nossa cauda. Então, aqui eu vou dar um espaço, assim, de 2 milímetros. Fazer uma marcaçãozinha de 2 milímetros. Pra essa sobrancelha ficar um pouco mais alta. Gente, lembra que quando a gente tá desenhando
a gente precisa tomar muito cuidado com esses milímetros, porque vamos supor, se em vez de começar aqui, deixa eu só fazer um ajuste de foco, ok. Em vez de eu começar aqui, eu começar um tiquinho pra cima, essa sobrancelha já vai estar 1 milímetro menor, certo? Então, eu preciso começar ela exatamente no ponto certo. Então, eu vou fazer uma ligação daqui com o ponto alto. Quando chegar aqui, eu não posso fazer isso, ter uma esquina, entendeu? Eu tenho que fazer essa ligação ser contínua e mais arredondada. Então, eu venho até aqui. Agora, ligando aqui da frente. Também sem deixar aquela esquininha mais arredondado, daqui de cima até a linha aqui embaixo. E aí, gente, tem algo importante. Eu não posso passar pra cá. O ponto alto tem que ser o ponto mais alto, tá? Eu sei que eu tô falando, parece ser óbvio, mas na prática não é isso que acontece. Muito bem, vamos ligar então aqui o outro lado. E o início, gente, você não vai fechar, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui. O início vai ficar aberto, porque eu vou ensinar vocês fazerem vários inícios, 2 inícios diferentes, na verdade, tá? Então, a gente tem aqui o formato da sobrancelha desenhado no papel. O que eu te aconselho? Que você faça isso infinitas vezes. Vocês viram, inclusive, que aqui eu fiz na mão. Os alunos sempre perguntam em sala de aula, posso vir aqui e passar uma régua? E eu sempre digo que não. Porque se você fizer isso, se você burlar o sistema e fizer isso, o que vai acontecer? Você vai perder a firmeza do traço. E lá na nossa cliente, a gente não vai vir e vai passar uma régua nela. A gente tem que aprender a fazer isso com os olhos, né? Com a firmeza da mão. Então, aqueles traços que você estava fazendo no começo, arredondadinho e tal, qual que era o objetivo? Ter mais firmeza na mão. Então, agora que você desenhou o formato da sobrancelha, quando a gente for para pele artificial, eu também não vou querer que você faça ele em sobrancelhas já pré-prontas. Eu quero que você faça o formato. Inclusive, deixa eu pegar aqui para te mostrar a que eu fiz para aula. Por exemplo, ó, você vai aprender a fazer esses fios, certo? Na pele artificial. Então, o que eu fiz? Eu fiz exatamente esse formato aqui do papel na pele artificial. Então, por isso que eu fiz questão, era algo que não estava antes no nosso cronograma, mas eu fiz questão de te ensinar antes de tudo, para que o teu trabalho fique mais bonito, tá bem? Então, aproveite e agora vamos dar continuidade na aula que eu tinha gravado para vocês, para você aprender a fazer os fios hiperrealistas bem lindos.